Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Edgar e estamos de volta com mais um programa Com Fé é Possível. E você está preparado? Com teu coração pronto para receber uma mensagem de Deus para a sua vida? Pois é justamente isso que vamos fazer. Transmitir uma mensagem bíblica para todas as pessoas que desejam se aproximar de Deus. Hoje queremos falar sobre manter o rumo. Deus disse para manter o rumo, não se desviar, não procrastinar, não se frustrar. Tudo o que você precisa fazer para vencer a batalha da sua vida, avançando em fé, é manter o rumo. Existem momentos que desafiam a alma humana tão violentamente e de forma tão desconcertante que, se a verdade fosse dita, a maioria já teria desistido. O desânimo pode se infiltrar de uma forma secreta, escondendo-se atrás de roupas, maquiagem, penteados. O desânimo é tão audacioso que até se esconde por trás de um sorriso. Sempre vai com você para o trabalho e, se não pegar carona indo para o trabalho, pegará carona no caminho de volta para casa. O desânimo entrará em uma barraca, em um apartamento ou em uma mansão. Ele vai entrar em uma casa da classe média e sentará à mesa de jantar, tomando uma xícara de café de manhã cedo ou à noite. Se você ouvir o desânimo, poderá tomar decisões ruins. Poderá em algum momento sim pensar que a vida não vale a pena, levando você a viver isoladamente, por trás da fachada de um sorriso, de um bom dia e até de expressões aonde diga louvado seja Deus. Você se perguntará se algum dia sairá da situação caótica que está vivendo. Meus amigos, através da fé em Jesus Cristo, quero te apresentar uma vida sem máscaras. Uma vida sem o peso e culpa, a condenação oriunda do pecado que assombra a grande maioria das pessoas. O desânimo na vida do cristão é particularmente doloroso, porque à medida que viajamos de estação para estação, não são apenas os perigos que enfrentamos, mas é ver os ímpios, pessoas más avançarem enquanto os justos são detidos. Não sei você, mas às vezes vejo pessoas bem-sucedidas que não oraram tanto, não frequentam uma igreja, parecem não ter nenhum compromisso com a obra de Deus, não foram fiéis de forma alguma e parece que desfrutam de momentos especiais, usufruindo de uma vida maravilhosa. Sim, a ilusão parece apresentar uma vida invejável, onde tudo parece dar certo a quem está vivendo de forma errada, enquanto tudo vai mal na minha vida, gerando agonia e tragédia. Não é assim que você tem pensado em alguns momentos? Se não tiver o devido cuidado, a visão da prosperidade dessas pessoas pode tornar a sua vida em ruína, quando vai observando eles avançando e você parado. Isso vai produzindo uma fonte de frustração contínua, que não é o seu teste que te confunde, mas o sucesso deles, exibido de forma agonizante diante de você, fazendo muitas vezes perder a esperança e a alegria de viver. Vejamos o que Davi escreveu em Salmos número 37 e o verso 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, não tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Como parecem prosperar em seus caminhos
pessoas que praticam a malícia. Em outras palavras, não tome uma decisão permanente sobre uma circunstância temporária. Não permita que um momento de agonia faça você tirar uma conclusão sobre a vida prematuramente. Porque se você continuar andando com Deus, Ele tem uma maneira de fazer tudo ficar bem. A Bíblia diz que os passos de uma pessoa boa, em comunhão com Deus, conectada com a palavra do Senhor, os passos dessa pessoa são confirmados pelo Senhor. Agora, o termo passos implica em processo. Significa que pode demorar um pouco. Significa que você pode não chegar ao destino apenas porque quer, apenas porque viu, apenas porque gostou, apenas porque precisa. Na verdade, muitas vezes somos atormentados pela visão. Sim, somos atormentados pela visão. Lembra da passagem sobre os 10 leprosos? Leia você mesmo em Lucas, lá no capítulo 17. 10 pessoas estavam de longe observando, vendo o que Jesus estava fazendo e clamaram. Quem sabe você também está leproso em alguma área da sua vida, sua família, seus sonhos, seus projetos se tornaram uma ruína. Quem sabe a lepra do pecado pegou. Clame agora mesmo: Jesus, me ajuda. E a Bíblia diz que Jesus dá atenção àqueles leprosos, libera uma palavra de milagre, dizendo: vão e se apresentem ao sacerdote. Porque para eles voltarem à convivência normal com a sociedade, eles teriam que passar por uma vistoria do sacerdote, que estavam curados. E a Bíblia diz que, indo eles, ficaram curados. Quando eles estavam caminhando, obedecendo, observe que eles ainda estavam leprosos, mas ao receberem a palavra, eles tomaram uma decisão: eu vou obedecer o que Jesus falou e vou receber a minha cura. Os 10 foram curados, mas somente um voltou para agradecer, para seguir as pisadas do Mestre. É doloroso ser um visionário, porque o visionário vê o que será e acorda para lidar com o que é. Às vezes, o visionário clama por dentro e diz: Deus, nem mesmo me mostre o que será, porque toda vez que eu me alegro, celebro com boas notícias daquilo que o Senhor mostrou, volto para uma realidade dura, dolorosa. E o fato de eu estar dividido entre o que será e o que é, cria agonia na minha vida. Irmão amado, a Bíblia diz que a esperança adiada adoece o coração. Você está buscando em Deus viver um novo tempo com mais esperança, amor e ânimo? Então pare de adiar essa renovação da esperança. Os problemas, eles chegam como uma torrente de águas para destruir tudo. Más notícias, influências que vão aparecendo na nossa vida, mas agora mesmo, ao ouvir esta mensagem, você pode tomar uma decisão de renovar a esperança através da fé no Senhor Jesus. Talvez você já tenha crido, acreditado em tantos deuses, em tantas circunstâncias. Abra o teu coração agora mesmo para você crer do jeito certo, ativando a sua fé com palavras abençoadoras, porque tudo aquilo que nós dizemos em nome de Jesus é a certeza de que acontecerá. A pregação do Evangelho são boas notícias. Cada mensagem que você ouve, absorve, vai limpando o seu caminho sujo e purificando sua mente contaminada pelo lixo de um mundo perverso e maligno.
Percebemos Davi comentando que existem momentos em que preferiria não saber que seria rei. Ele comentando que se o Senhor vai me mandar de volta para o campo para cuidar das ovelhas, por que não escondeu que eu seria rei, para que eu pudesse ficar satisfeito somente cuidando das ovelhas? Mas porque o Senhor disse que tinha mais para mim, eu queria apressar o processo para chegar ao meu destino. Agora não estou feliz fazendo o que costumava fazer, porque estou atormentado pelo que será. Aprendemos que devemos manter o rumo, independente das circunstâncias. A Bíblia diz: bem-aventurados os que não viram e creram. Eu não tenho dúvida que Deus tem uma vida muito melhor para você. A forma como você pode conviver com o cônjuge, com os filhos, com os amigos. Então, tenha fé e persista em viver de uma forma digna e as coisas acontecerão. Parece que todos nós queremos sempre acelerar o processo para chegar a um fim esperado, mas isso não pode ser feito, porque uma bênção dada muito cedo não é uma bênção em algum aspecto que a gente analisa. Eu poderia dar as chaves de um carro para nossa filha e dizer: esse carro é seu, aproveite para viajar, para o trabalho. Mas se eu tivesse dado quando ela tinha 5 anos, não teria sido uma bênção de forma alguma. Mesmo carro, mesma filha, mas dado muito cedo, ela não saberia lidar com isso. O carro poderia lidar, a estrada poderia lidar, mas ela, muito cedo, muito nova, não conseguiria lidar com uma bênção assim. Eu não seria um bom pai se desse um presente antes do tempo. Uma coisa boa, cedo demais, pode tirar completamente a pessoa do rumo certo. Nossa bondade por alguém pode ser comprovada pela capacidade de dizer ainda não. O irmão mais novo do filho pródigo nos ensina também sobre isso. Você conhece a história. Na verdade, se recebemos alguma coisa cedo demais, não sabemos lidar com isso. A mesma coisa que deveria nos fazer louvar o Pai, pode nos afastar do Pai se obtivermos alguma bênção cedo demais. A Bíblia nos mostra que o filho mais novo, o pródigo, disse: Pai, dá minha parte da herança. E o pai cedeu, entregou a ele antecipadamente aquela bênção que deveria ser entregue, ele tomar posse somente quando o pai partisse. Isso aconteceu cedo demais. E o que aconteceu? Isso levou ao maior desastre de sua vida. A Bíblia diz que ele gastou tudo dissolutamente e chegou ao ponto de cuidar de porcos, comendo aquela comida que era somente para animais. Tem alguma coisa que você consegue identificar que você recebeu muito cedo, antes de ter o devido rumo estabelecido para a sua vida? Pode ser uma conquista material, pode ser uma amizade, um relacionamento. Hoje, através desta palavra, você pode arrumar, consertar, antes que isso proporcione outros estragos, desastres lá na frente na sua vida. Ouça essa palavra com atenção, com carinho, medite e compreenda que Deus está trazendo uma nova chance, um novo tempo através da fé, através da obediência às Sagradas Escrituras. Quantas pessoas que estão vivendo assim, hoje, sem rumo,
sem direção. Pensam que a vida se resume em 80 anos de trabalho, curtição, posses, trabalho, e se esquecem que todos nós um dia chegaremos na presença de Deus para um acerto de contas. Teremos que prestar contas, principalmente, o que fizemos com o amor que Deus liberou sobre a nossa vida, ao ponto de Deus nos amar, entregando seu Filho unigênito, Jesus. Ele deu a sua vida lá na cruz do Calvário. E hoje, todo ser humano que acredita, que crê nisso e segue vivendo o Evangelho, tem vida eterna, tem a bênção de Deus, já nesse tempo que estamos vivendo aqui no planeta Terra. Então, irmão, aprenda a esperar, a passar pelos processos necessários para que as coisas boas não se transformem numa desgraça para você, nem para sua família. Só com fé em Jesus conseguimos manter o rumo certo. E ao terminar nossa carreira aqui na Terra, teremos com certeza uma vida eterna com Deus. Entenda, para você desfrutar as bênçãos maiores, é necessário acertar o rumo da vida espiritual. Eu gostaria de perguntar a você, como está a sua vida, a sua comunhão com Deus, os momentos de oração, os momentos em que você para ouvir a voz de Deus. O fato de você acompanhar esse programa pode ser um momento oportuno de sérias reflexões sobre erros e acertos, sobre decisões importantes que você precisa tomar para acertar o rumo da sua vida espiritual. Estou certo de que esse tema irá aflorar em sua mente inúmeras situações ocorridas no passado, assuntos que nem gostamos de tocar, de mencionar. Mais importante do que tentar corrigir os erros com os nossos esforços pessoais, é adotar os princípios que nos garantem uma correta relação com o Senhor, apropriando-nos dos seus incomparáveis recursos, os quais, se fielmente aplicados à nossa vida espiritual, acertarão o rumo. É o meio eficaz de eliminarmos tais erros. Quando lemos a Bíblia, podemos aprender tantas coisas, e um bom respaldo para pormos as coisas em ordem é acertarmos o rumo da vida espiritual. Podemos usar através do exemplo de muitos homens de Deus. Davi é um dos mais dignos que podemos comentar hoje. Embora tenha experimentado fracassos, desponta no cenário bíblico como alguém que nunca se deixou naufragar em erros que cometeu, mas buscou sempre em Deus e na sua sábia orientação acertar, corrigir o rumo da sua vida espiritual, isso sempre usando humildade, sinceridade e firme propósito. Davi nos revela em notáveis poemas e hinos que compôs, segredos maravilhosos que nos conduzem com segurança ao acerto do rumo da nossa vida espiritual. Um dos mais expressivos encontramos no Salmo de número 16, quando ele diz: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. É uma exposição precisa de uma vida que vale a pena. Como seria bom se buscássemos acertar o rumo da nossa vida espiritual, sempre adotando os preciosos conceitos que a palavra de Deus nos apresenta. O Salmo se divide em duas partes. A primeira, do verso 1 até o 10. Podemos ver a apresentação de condições essenciais para a vida espiritual. Davi relaciona o nome do Senhor em
cada detalhe, tanto das condições como das características da vida espiritual. Ele está dizendo: o Senhor é prioritário, é exclusivo. Ele está dizendo: tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, somente a ti. Essa é uma condição essencial para acertarmos o rumo da nossa vida espiritual. Seremos afetados negativamente à medida em que colocamos outros interesses acima dos que são de Deus. Aprendemos que o Senhor é o supridor suficiente para a nossa vida. Davi está dizendo: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. A vida física carece de suprimento material. Sem todo esse suprimento, ela fenece. A vitalidade espiritual depende do suprimento espiritual. Sem este, ela enfraquece e se esvai. O Senhor é a nossa porção suficiente e o sustento da própria vida espiritual. Em Jesus, temos plena suficiência. Ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. E ele diz que veio para que tenhamos vida abundante. Através desse programa, eu quero fortalecer a sua fé, lembrando que é possível sim você corrigir coisas que por anos estiveram erradas, e no momento em que você definir o rumo da sua vida espiritual, coisas maiores e melhores começarão a acontecer. Creia em Jesus, receba Ele como Salvador e Senhor, tenha uma experiência com Deus. Procure organizar a sua vida de tal forma que você tenha pelo menos uma vez por semana um tempo para estar na igreja. Será uma alegria receber você. A Igreja O Brasil para Cristo está com as portas abertas nas terças para os cultos de oração, de manhã cedo das 7 às 8 ou ao meio-dia, para você ter um tempo de oração. Na quinta noite, às 19h30, temos o culto da vitória. E aos domingos, às 19 horas, o culto da família com Deus. Venha, você será grandemente abençoado. Antes de prosseguir, quero louvar a Deus pelas empresas que estão patrocinando esse programa. Vienge Projetos de Engenharia e Arquitetura, Barbearia Molina, sempre cuidando do seu visual, CFC Salgado Filho, educando no caminho da segurança. E como empresas de apoio, estão conosco Teva Moda Masculina e Loja Erefinem. Com fé, é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Através de Davi, nós aprendemos que o nosso Deus é conselheiro suficiente. Ele diz: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Meus irmãos e amigos, o bom aconselhamento é fundamental para o sucesso em qualquer empreendimento na vida. Maus conselheiros inviabilizam realizações. O sucesso de nossa vida espiritual depende do aconselhamento do Senhor. A palavra de Deus é o repertório suficiente para que estejamos capacitados a vivermos espiritualmente bem, cumprindo corretamente os seus soberanos propósitos. Davi continua dizendo: tu me farás ver os caminhos da vida. Todos sabemos que o pecado nos desviou do caminho da vida espiritual. A nossa vida somente manifestará a espiritualidade se estivermos no caminho certo, que é Cristo. Ele deixou bem claro: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, só o Senhor Jesus nos fará ver o caminho certo para então tomarmos a decisão
e seguirmos os seus passos. A direção correta que o Senhor nos oferece está na sua palavra. Os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor, são diferentes. Se quisermos acertar o rumo da nossa vida espiritual, precisamos entregar os nossos pensamentos, as nossas decisões, os nossos projetos, para que Deus dê a devida direção para cada momento. A alegria do Senhor é notável característica de uma vida espiritual equilibrada. Não confundamos com a alegria da carne, aquela que resulta de fatos ou de participações pessoais que o mundo nos oferece e que estão no âmbito apenas dos prazeres da carne. É uma alegria do exterior, que é efêmera e acaba quando o espetáculo termina, quando o pano desce. O Senhor Jesus nos fala da alegria autêntica que encontramos em João, a partir do capítulo 16. Abra sua Bíblia, leia e desfrute da palavra do Senhor. Esta presença em nós promete que a tristeza se converterá em alegria. A plenitude da alegria do Senhor é uma característica evidente da vida espiritual de quem está no rumo certo. Então, tome decisões hoje. A retrospectiva do que se foi poderá nos oferecer constatações não favoráveis. Não nos abatamos com isso. Se muita coisa deu errado nos últimos anos, é possível corrigir agora, com fé em Cristo. Podemos acertar o rumo da nossa vida espiritual, guardando a palavra em nosso coração, tendo um posicionamento sincero e começando então a praticar, a viver o Evangelho, nos arrependendo dos pecados, recebendo a Cristo e desfrutando de todas as bênçãos que Deus preparou para esse tempo. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, muito obrigado por mais uma mensagem que é possível corrigirmos o rumo da nossa vida. Eu oro por essa pessoa que está toda extraviada, está com uma vida completamente bagunçada, uma pessoa que tem tido tempo somente para trabalhar, para estudar, para viver a vida, mas sem ter o devido tempo na Tua presença. Senhor, que haja uma conversão, que haja uma mudança para que esse tempo de bênção aconteça agora, a partir de hoje, na vida dessa pessoa. Intercedo em nome de Jesus. Amém. Agradecemos o carinho de todos que nos apoiam, que compartilham essa mensagem e que estão participando ativamente de uma vida em comunhão com Deus. Venha conhecer a Brasil para Cristo. Venha conhecer as bênçãos de Deus através da pregação do Evangelho. Todas as terças, quintas e domingos. O endereço está aqui na tela. Rua Torres Gonçalves, 696, na mesma quadra do Clube Caixeiral. Você será bem-vindo e, com certeza, as bênçãos te alcançarão. Um abraço e até o próximo programa. Com fé, é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento.